A paz do Senhor. E é bom, vamos cumprir o que Deus colocou nos nossos corações. Como que é bom estarmos juntos. Nós vamos ter assim uma boa noite, uma boa conversa na paz do Senhor, onde o Senhor ele vai tratar com a gente nessa noite. Semana passada nós fizemos uma live e já assumimos um compromisso, e o nosso tema foi o poder das palavras. E ficou aí um desafio para quem participou, que nós precisamos refrear a nossa língua, né? E quem está conseguindo vencer, guardou a palavra no coração, tem certeza que já mudou muita coisa. E hoje nós vamos falar, o nosso tema vai ser bom ânimo. Mas antes disso eu quero perguntar como que foi o seu final de semana. Alguém já te perguntou hoje como que foi o seu dia? Você pode aí deixar no teu comentário como que foi teu dia. Eu vou falar um pouquinho do meu, né? Hoje, como sempre, a gente começa aí a semana trabalhando, acordando cedo, e foi um dia de trabalho normal, muito proveitoso, graças a Deus. Foi um dia maravilhoso, Deus nos deu um dia de trabalho produtivo, onde nós podemos, assim, durante o dia, compartilhar de muitas coisas boas, inclusive com relação, aos cultos do domingo. No domingo foi realizado um batismo, que foi uma bênção, e hoje não podia ser diferente. Foi uma bênção, e agora poder estar finalizando aí a noite, dando um boa noite para você. Estou vendo ali algumas pessoas que estão ligadinhas, como que é maravilhoso. Mesmo que se alguém ainda não perguntou como foi o teu dia, Deus se preocupa contigo, tá bom? E foi esse desejo que o Senhor colocou assim no meu coração, porque a solidão, o abandono, ele já é coisa que não cabe mais para a gente. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos nos unir, nós precisamos nos juntar, e às vezes a gente precisa de uma palavra de carinho, nós precisamos de um abraço. E já nesse boa noite prolongada, eu prometo que não vou tomar muito tempo de vocês, não. Mas se tiver alguma pessoa idosa, na sua família, se preocupe com ele. Talvez as pessoas idosas elas vão ter mais dificuldade para estar participando de uma rede social, tá vendo, aquela dificuldade para mexer, mas não deixa de ajudar o idoso da sua família, porque na verdade ele é um tesouro, é um baú de conhecimento. E nós não podemos deixar com que nessas pessoas, no sentido de afetividade, elas fiquem isoladas, que a gente possa mostrar a importância, que os idosos também têm na nossa família, porque são eles os nossos patriarcas, e sem eles, naturalmente, a nossa família não existiria, e nós estamos indo para lá também, não é mesmo? Então, a gente precisa semear dentro desse campo aí para depois receber. Mas a palavra de hoje é bom ânimo. E quero aqui pegar somente um versículo que está no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 9. Esse versículo ele diz assim, olha: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Falando breve aqui de Josué, Josué foi um dos 12 espias que foi mandado por Moisés para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida, que já estava habitada por homens, e esses homens eles eram gigantes, eram homens de muita estatura.
E quando aqueles 12 espias eles observaram a dificuldade de conquistar aquela terra, eles se esqueceram que aquela terra era uma promessa de Deus. E quando eles retornaram a Moisés para dar um relato, somente Josué e Caleb deram um relato de quem acredita na palavra de Deus. Os outros 10, as palavras daqueles 10 trouxeram um desânimo muito grande a toda a congregação dos hebreus. Eles ficaram muito tristes, porque aqueles 10 eles mostraram, colocaram a dificuldade e se esqueceram de Deus. Simplesmente eles falaram assim, olha, não tem como a gente conquistar aquela terra, porque nós não temos armas, nós não temos um exército numeroso, e pior, aos olhos deles, nós somos igual gafanhoto, nós vamos ser pisados, nós vamos ser esmagados sem chance. Mas Josué e Caleb, eles se lembraram que aquela terra era uma promessa de Deus. E eles então interviram naquela situação e eles falaram assim, não, olha, se foi Deus que nos prometeu, então ele vai nos dar essa terra. E a palavra de Josué e de Caleb, dos dois, porque, como eu falei na semana passada, a palavra ela é importante. Então, quando Josué ele falou a respeito da palavra, Caleb estava ali do lado para testemunhar. Não era a palavra apenas de um, era a palavra de duas pessoas. E aqueles dois homens, eles simplesmente olharam para Deus, que sempre nos promete uma grande conquista. E eu te perguntei como que foi o teu dia, né? Talvez para muitos o dia tenha sido desanimador. Talvez a tua expectativa até o presente momento das coisas mudarem, melhorarem, ela tenha acabado. Talvez para outros de uma outra forma, mas eu quero nessa noite te ajudar a olhar por uma janela diferente. Esse versículo ele fala assim, olha, não te mandei eu, Deus falando para Josué. Eu quero dizer para você que nessa noite, e que posteriormente também vai estar nos ouvindo, é que às vezes as dificuldades que aparecem no nosso caminho, a gente pensa assim, poxa, eu acho que eu estou fazendo errado, porque parece que está dando tudo errado, então eu tenho que mudar o curso. Mas Josué, ele sabia que foi Deus que o mandou. E Deus ele falou assim, olha, não fui eu que te mandei, Josué. Você que está trabalhando e que está passando por um momento de dificuldade, o trabalho ele é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que o homem ele vai comer do suor do seu rosto. E eu sei que o povo está sofrendo com isso, mas Deus ele tem poder e ele vai intervir, ele vai mudar a história para a glória de seu nome. Porque a família ela é um projeto de Deus e nós estamos dentro de um projeto de Deus. E Deus ele falou assim, olha, esforça-te e tem bom ânimo. Se esforçar e ter bom ânimo, tu precisa ter coragem, saber que foi Deus que te mandou. Então você precisa levantar de uma forma corajosa, confiança total em Deus. Eu costumo falar, né, tenho um irmão, né, não vou aqui citar o nome, mas eu sei falar, irmão, tu tá desconfiando do teu Deus, irmão? Não jamais desconfie do teu Deus, confie, acredite no seu Deus, tenha fé no seu Deus, que é o mesmo Deus que eu sirvo. E nós precisamos ter coragem, bom ânimo é ter coragem. E precisamos ter força. Mas essa força do bom ânimo, nós precisamos entender que essa força ela não vem da gente. Essa força, ela vem de Deus. É uma força que ela passa a ser até sobrenatural, porque diante da nossa pequenez,
e do grande obstáculo da nossa incapacidade. E do grande obstáculo, quem olha vai falar assim, igual falar de Davi, né? Ah, mas ele é só um menino, como que ele vai vencer esse gigante? O gigante, ele tinha medalhas. O gigante, ele era conhecido como guerreiro. O gigante era o cara, era temido. O gigante era aquele que, se naquele momento fosse feita ali apostas daquela luta ali, todas as apostas estariam erradas, porque, inclusive Israel, eles apostariam no gigante Golias. Mas o pequeno Davi, meu irmão, ele estava lá e na hora ele falou assim, olha, esse gigante não está me afrontando, esse gigante ele está afrontando o exército do Deus vivo. E o final da história, querido, você sabe. E ter bom ânimo é isso, coragem. Não deixa ninguém roubar a tua coragem. Cuidado com o que tu está escutando. E eu vou te dizer, tem até cuidado com quem tu anda, tem que ter cuidado, sabe? Que tem gente que ele tenta te desencorajar de tudo. Quando tu tá no caminho certo, a pessoa tenta te desencorajar. Ele fala assim, ih, rapaz, isso aí vai ser muito difícil, sai fora. Mas aquilo que é correto é difícil. O diamante ele tem valor sim, mas ele precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado. Então, tem gente que tenta roubar a nossa coragem. E a nossa força, você precisa acreditar, não faz do teu braço a tua força, não. O salmista falou assim, olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Então, em tempo de guerra, meu amado, vamos confiar no Senhor. Em tempo de paz, vamos adorar confiantemente no Senhor. Independente do momento que você está passando, mas eu quero te encorajar a se esforçar, a ter bom ânimo, no nome de Jesus. Mas eu não posso deixar de falar de bom ânimo sem falar da vida de Jesus, né? Você sabe que eles colocaram em dúvida a divindade de Jesus, eles questionaram, eles falaram assim, olha, como que tu pode dizer que tu é o Filho de Deus? Por que tu diz que tu é o Filho de Deus? Mas, irmãos, em todos os momentos, Jesus, irmãos, ele mostrou saber, como servo, que ele estava nesta terra para cumprir uma missão, para cumprir a vontade de Deus. E mesmo os homens colocando em dúvida a sua deidade, mesmo os homens colocando em dúvida a sua natureza divina, Jesus como servo, porque mesmo sendo rei, mas ele tomou uma condição de servo nessa terra, ele veio para servir a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus, ele sabia que foi enviado de Deus. E para você que está me ouvindo nessa noite, talvez tu está aí um pouquinho em dúvida, mas Deus te colocou nessa terra com uma missão. Você é bênção. Sabe, você é bênção. A sua família, ela é uma bênção. E aonde tu for, alguma coisa vai mudar e vai mudar para melhor. Mas tu tem que ter bom ânimo, sabe? Tu tem que ter, assim, coragem. Tu tem que dar lugar para essa força que vem de Deus, sabe? Tem que fazer isso. Você sabia que eles chegaram a dizer que Jesus tinha demônio? Você sabia disso? Já examinou isso na Escritura? Eles chegaram a dizer que Jesus, o Filho de Deus, tinha demônio. Nossa, que loucura! Ele é o Filho de Deus, mas fizeram isso com um propósito, sabe? Desencorajar, colocar em dúvida. Às vezes as pessoas que estão do teu lado, eles podem ter até alguma dúvida a respeito do teu caráter, de quem você é, mas você não pode ter essa dúvida. Você precisa ter, querido, coragem.
Dá lugar para essa força que vem de Deus. E essa força se manifesta, às vezes quando tu está chorando, quando tu dobra teus joelhos, é que essa força ela vai se manifestar. Sabe? Desce como um vaso quebrado e tu vai subir como um vaso novo, renovado. E quem sabe nesse dia colocar em dúvida também, não sei, o teu profissionalismo, colocar em dúvida, quem sabe, a tua família. Quem sabe disseram que tu não é crente, que tu não serve a Deus, ou que você está fingindo, mas, querido, assim como Josué, tu tem que saber, tu tem que ter uma mente pura diante de Deus. Você precisa ter uma certeza dentro de você, e essa certeza ela precisa te encorajar, e essa certeza ela tem que dar lugar para uma força que vem de Deus. Tu não pode dormir desencorajado, tu não pode dormir sem estar acreditando em Deus. Em um dos momentos da vida de Jesus, ele não teve o reconhecimento nem dos seus irmãos. Se você examinar a vida de Jesus, você vai perceber que Jesus, antes de morrer e ressuscitar, nem os seus irmãos acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Difícil, né? Acreditado dentro de casa, né? Eu me lembro que antes se usava o termo assim, ele é a ovelha negra, fulano é a ovelha negra. E Jesus, a sua mãe sabia muito bem quem era Jesus, mas os seus irmãos não acreditavam. Antes da morte e da ressurreição de Jesus. Examina o Evangelho, procura lá, vai ver. E talvez isso esteja também roubando a tua coragem, está te desencorajando, mas eu quero te dizer nessa noite, tu tem que se esforçar, tu precisa ter bom ânimo. Um outro fato que aconteceu com o Senhor Jesus, por causa do seu amor a uma compreendida, a sua mensagem não foi recebida, e chegaram a chamar Jesus de mentiroso, um impostor, o Filho de Deus. Quando eu falo Filho de Deus, você vai ver no livro de João, que João ele escreve assim, olha, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E que desde o princípio o verbo estava lá. E quando está falando do verbo, é Jesus. É Jesus o Filho de Deus. Imagina a criatura falando para o Criador que tu é mentiroso. Que loucura dos homens. Só Jesus para nos dar esse exemplo que nós temos uma missão e que precisamos ter coragem, precisamos ter bom ânimo para chegarmos ao final e concluirmos a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Em outro momento, Jesus ele foi esbofeteado, Jesus ele foi maltratado, Jesus ele foi zombado, mas ele nos deu um exemplo de perseverança, que é continuar. Jesus é esse exemplo para a gente. E você sabe a história de Jesus, quem sabe você não leu a Bíblia, a palavra, mas quem sabe você viu num filme um homem sendo entregue, morto numa cruz e pessoas ali zombando dele, se escarnecendo dele. E aquele homem ali que morreu na cruz, Jesus, o Filho de Deus, que não tinha pecado, perfeito, mas que foi rejeitado por esse mundo, que foi rejeitado pelas pessoas. Mas voltando à pessoa de Josué, talvez você esteja falando assim, mas pastor, é Jesus. Sim, é Jesus, mas ele é exemplo.
e exemplo em tudo. Mas voltando aqui à vida de Josué, Josué ele deu continuidade a uma obra que não podia parar. Moisés, ele foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Mas a nossa vida aqui na terra, ela é uma vida passageira, isso é com todos os homens. Em determinado momento em que Moisés, perto da sua partida desta terra, Deus observa Josué, sabe, aquela pessoa que estava sempre perto de Moisés, uma pessoa que pôde acompanhar, que pôde sofrer com um grande líder que foi Moisés, que pôde ali dividir com ele a carga de ser líder, a responsabilidade. E agora Josué ele é chamado, mas ele se sente pequeno, ele se sente incapaz. E esse texto em que nós lemos, esse versículo, é o próprio Deus, com a sua forma poderosa, que nessa noite eu quero transmitir para você, não a minha forma de encorajar, mas a forma de Deus encorajar pelo poder da sua palavra, encorajar a tua vida com as mesmas palavras que Josué recebeu. Querido, esse projeto de família foi Deus que te mandou. Essa obra que você faz para Deus, querido, foi Deus que te mandou fazer. Esse ministério, meu irmão, foi Deus que te mandou fazer. Na educação dos teus filhos, foi Deus que te mandou fazer. Sabe, essa obra maravilhosa que os holofotes da mídia não estão ali, mas esse teu amor de ajudar as pessoas, de se preocupar com as pessoas, foi Deus que mandou você fazer. E você precisa continuar. Deus, ele falou, olha, eu preciso levar o meu povo agora dentro da terra, ele precisa ser arrumado dentro da terra prometida. E agora Deus levanta Josué para essa missão, mas Josué se sentindo pequeno, Deus o encoraja, dizendo, olha, se esforça-te e tem bom ânimo. E nessa noite, querido, eu quero que você durma com essa palavra. Se esforça. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Tenha força. O mundo, ele tem uma força, os homens, eles têm uma força para fazer bombas para dizimar em massa. Os homens, eles têm força para apertar um gatilho contra outro homem. Os homens, eles têm força para agredir o seu próximo. Mas essa força que eu estou falando é uma força que vem de Deus. É uma força que faz o médico que está trabalhando nessa epidemia, ele trabalhar, ele se encorajar para poder trabalhar. Muitos deles não estão recebendo por causa da corrupção. Eles precisam se esforçar, eles têm coragem, eles têm bom ânimo. Quantos deles, né, se por um momento se afastaram das suas famílias, porque estão se esforçando, porque têm bom ânimo. Quantas pessoas, os trabalhadores que estão aí expostos a esse vírus, a esse problema, estão trabalhando, estão ali corajosos, estão se esforçando, estão tendo bom ânimo. Mas nessa noite eu quero falar para você, querido, que quem sabe está desgostoso, sabe, está perdendo o ânimo da vida. Você que ninguém perguntou como foi seu dia e tu está pensando aí, ninguém se preocupa comigo. Tá? Eu estou querendo te dizer, querido, Deus se preocupa com você sim. Deus se preocupa. Existe um projeto de Deus na tua vida, esse projeto, ele precisa continuar. Se tu parar, muita gente para. Porque é algo especial que Deus colocou nas tuas mãos e talvez alguém ainda não esteja vendo. Isso aconteceu com Josué.
Josué, no meio de todo o seu esforço, no meio de todo o seu zelo em fazer o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus, querido, também é fazer o melhor para as pessoas. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que ele fala assim, não, vou fazer o melhor para Deus, mas o Deus dele é o eu. Josué, ele não agiu dessa forma. Josué fazer o melhor para Deus, o melhor fazer para nós. Começar da minha casa e que isso possa contagiar o povo. E chegou um momento em que, no final deste livro, no capítulo de número 24, Josué ele vai para um confronto diante do povo. E ele fala, dá toda a liberdade, sabe? Quando nós temos uma coragem que vem de Deus, nós podemos dar liberdade, querida. Não precisamos, eu diria, forçar a barra. Não somos opressores. Mas, na verdade, quando nós usamos essa coragem que vem de Deus, a liberdade do amor, ela funciona. E Josué, sabendo disso, ele dá uma escolha para o povo. Olha, vocês podem fazer, embora não seja do meu agrado, não seja de Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tomem a decisão que vocês quiserem. Mas Josué, ele falou assim, porém, tem uma coisa, tem um porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué, já na sua idade avançada, o povo então pôde refletir na vida de Josué, sabe, um homem zeloso, um homem preocupado, um homem dedicado a Deus, dedicado a pessoas. E a Bíblia vai dizer, capítulo 24 do livro de Josué, que aquelas palavras, elas penetraram no coração do povo, sabe? Entraram. Porque lá atrás, Josué, ele ouviu o que o Senhor falou e colocou em prática. E nessa noite, querido, ouça o que o Senhor está te falando. Coloque em prática, se esforce, tenha bom ânimo. O único jeito dessa coisa, desse barco que você está, não afundar, é você saber que Jesus está dentro dele, ou que Jesus vai andar por cima das águas e vai chegar de encontro desse barco. A única forma de você chegar é não desistir. Se você desistir, não tem como. Mas se nessa noite essa palavra ela entrar no teu coração, sabe, quando de repente tu nem abrir a tua boca, mas a tua forma de viver ela vai ser observada. E quando houver esse confronto, vai naturalmente acontecer o que aconteceu com Josué. Olha, vocês fazem o que vocês quiserem, sirvam ao Deus que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo, ele disse, não, nós também serviremos ao Senhor. Que maravilha! Que maravilha, querida, é quando a nossa decisão de servir ao Senhor, de enfrentar as dificuldades da vida sem pegar atalhos, mas infidelidade a Deus, infidelidade à família, infidelidade aos amigos, nós conseguimos vencer. Alguém vai olhar e vai dizer, poxa, eu preciso disso na minha vida, eu preciso levar isso para dentro da minha casa, eu preciso levar isso para o ambiente do meu trabalho. E a Bíblia vai dizer que todo Israel serviu a Deus todos os dias de Josué. Amado, que o Senhor te abençoe. Amado, guarde. Simplesmente, amado, bom ânimo.
Foi o Senhor que te chamou. O Senhor que te colocou nessa terra e Deus não errou a data. Deus não errou a data. Deus sabia que nesse momento de pandemia, aonde um fala de gafanhoto, um fala de enfermidade, e eles vão juntando um monte de coisas. Mas Deus sabia que Deus sabia que eu estaríamos encorajando um ao outro para termos bom ânimo. Bom ânimo é o quê? Coragem. Quem nos encoraja é a palavra de Deus. Bom ânimo é o quê? Termos a força que vem de Deus para vencermos as dificuldades. Nós vamos nos unir. Estamos unidos, não para pelejar um contra o outro, mas nós estamos unidos no nome de Jesus, dizendo um ao outro: esforça-te, que Deus te abençoe. Sabe, que nessa noite Deus possa tratar contigo, que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração. E você que estava desanimado, eu quero orar com você nessa noite. E depois dessa oração, eu quero te abraçar, querido, porque eu sei que essa lágrima, ele vai te fortalecer. E você simplesmente vai se esforçar, vai ter bom ânimo. E a vitória, ela virá no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu quero orar nessa noite, Senhor. Junto, Senhor, com os teus servos, as tuas servas. Junto, Senhor da glória, com esta pessoa que alguém julgou o seu potencial, Senhor. Junto, meu Deus, com essa pessoa que está sendo julgada, que está sendo criticada. Senhor, ou quem sabe está sendo desprezada. Mas eu sei que Tu é um Deus amoroso, Senhor. Eu sei, meu Deus, que Tu é um Deus onipresente, que neste momento, ó Deus, o Senhor venha se compadecer dessa vida, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, nesse coração, Senhor, que nesta noite se abriu, meu Deus, para receber esta palavra. Como que é difícil, Senhor da glória, parar alguns minutos, Senhor da glória, para ouvir a Tua palavra, Deus. Nesse mundo em que as notícias, Senhor da glória, elas mudam a cada minuto, mas ele se esforçando, Senhor da glória, ele conseguiu parar, ó Deus, um pouco desta agitação, desse esforço, Senhor, desta corrida, meu Deus, que não tem levado ninguém a lugar nenhum. E eu peço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra possa penetrar, Senhor da glória, no íntimo, Senhor, desta pessoa. Meu Deus, e que o Senhor colocou na mão dele, na mão dela, para ser executado, Senhor. Que seja um motivo de bênção, um motivo de glória, um motivo de alegria, Senhor da glória. Meu Deus, dessa decisão de continuar, Senhor. Possa contagiar, Senhor da glória, a muitos, até mesmo aqueles que duvidam, Senhor da glória. E tudo isso é para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa dar, Senhor, a força necessária. Da mesma forma que o Senhor usou os Teus filhos, ó Deus, no passado, e que tem usado, Senhor da glória, os Teus filhos no presente, Senhor. Dá força, Tua graça, meu Deus, a cada profissional, Senhor. Dá força da Tua graça a cada chefe de família. Dá força da Tua graça, ó Deus, a cada mãe, a cada jovem, a cada criança, meu Deus. Derrama a Tua bênção e que nesta noite o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, mas no profundo, ó Deus, é a oração do Teu servo. E pela fé eu já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meu amado,
Recebe essa palavra. Esforça-te e tem bom ânimo. Jesus te ama. E eu te desejo uma boa noite na paz do Senhor Jesus. E amanhã, amados, eu desejo estar aqui te dando esse boa noite. E você pode deixar aí nos comentários do Facebook. Nós vamos estar também postando no YouTube, no canal da Igreja Cristã Família de Jesus. Você pode deixar ali os teus comentários também. E comente sobre a live da semana passada. Fala se você conseguiu vencer, frear a sua língua. E depois nós vamos conversar sobre se esforçar e ter bom ânimo. A única forma de não vencer é se você desistir. Então não desiste, se esforce e tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andar. Que Deus te abençoe, amado. Fique na paz.